Agradeço a presença de vocês. A gente sabe o quão difícil é abrir esse espaço na agenda para a gente poder estar junto como comunidade escolar. Este é mais um encontro da série Diálogos Possíveis. Essa é uma série pensada pela nossa equipe de direção. Saúdo aqui meus colegas que compartilham comigo a gestão da escola. Professora Roberta, nossa vice-diretora, professora Vilma, professor Daniel. Professora Silvana está numa missão, representando a escola num outro evento de uma outra instituição. Ela foi lá especular também a ideia daquela discussão, mas também participa da elaboração desse ciclo de encontros que nós chamamos aqui de Diálogos Possíveis, que tem o intuito da gente refletir as grandes questões contemporâneas que, de algum modo, impactam no nosso modo de habitar o mundo e no nosso modo de pensar a educação. Hoje nós temos como tema para a nossa discussão aqui, para a nossa reflexão, a cultura digital e os seus impactos na educação, na nossa educação contemporânea. E é com muito prazer que nós apresentamos aqui o professor Henrique Parra e a Michele Prazeres, que vão conversar conosco sobre esse tema. Então, o nosso convidado da noite, eu vou fazer aqui a leitura, cadê aqui, ó, do currículo extenso, precisa de folha para falar do currículo do professor Ia ficar Henrique. muito grande no convite, né, da gente... O professor Henrique está trazendo bastante daquilo que ele tem estudado nos últimos anos, a que ele tem se dedicado, e a ideia deste encontro é ampliar a nossa reflexão, o nosso horizonte de percepção e também uma formação para que tenhamos marcos teóricos, né, marcos conceituais mais bem fundamentados para a gente enfrentar essa discussão. Permitam-me. Boa noite. Henrique Parra, além do título mais importante, que é ser um pai da nossa comunidade, é professor do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp, coordenador do Pimenta Lab, Laboratório de Tecnologia, Política e Conhecimento, pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos em Tecnologia, Vigilância e Sociedade e da Rede Tierra Comum. Realiza investigações em 3 linhas de pesquisa, currículo extenso, que é Tecnopolítica e Vida Cibermediada, Saberes, Poderes e Modos de Subjetivação, Arranjos Sociotécnicos, Transição Social e Antropoceno e Laboratórios de Experimentações Políticas e Investigações Situadas. Como isso é muito sofisticado, e nós não daríamos conta de saber se ele está dizendo coisas corretas ou não, nós convidamos para mediar este nosso encontro. Nós não tínhamos condições de saber se ele está dentro do conceito, não. Nós convidamos a Michele Prazeres para fazer a mediação e também para participar dessa conversa de modo reflexivo conosco, pelas suas qualidades. Aí eu narro aqui o currículo. Michele é jornalista, professora e pesquisadora, mestre em comunicação e semiótica, doutora em educação, em pesquisa sobre as relações entre tecnologia e educação. Possui pós-doutorado em comunicação e semiótica, com estudos sobre a relação entre comunicação, as tecnologias e a aceleração social do tempo. Mais importante, é fundadora do Instituto Desacelera, sócia da Ação Educativa e vice-presidenta da Cidade Escola Aprendiz. E mãe da nossa comunidade escolar também. E então, conselheira. E conselheira da escola. Nos dá trabalho. E nos põe a trabalhar também. Então é com muita honra que recebemos Henrique e Michele para dar este passo na nossa formação como comunidade sobre esse tema. E eles farão uma exposição de alguns marcos conceituais para a nossa conversa, e ao final a gente poderá, dependendo também, nós temos um teto, tá? A gente vai ser muito fiel
não ultrapassaremos as 9 horas, não que a gente precise chegar até lá, mas não ultrapassaremos as 9 horas. Então, ao final, a gente também terá um tempo para conversar um pouco, a partir desses referenciais, e essa é a ideia desses encontros, para a gente ampliar o nosso diálogo. Sim. Ficar de pé para projetar um pouco mais. Depois eu sento. Gente, uma honra estar aqui fazendo esse papel de mediadora para o Henrique, enfim, acho que é super importante, nobre esse espaço de reflexão, aprendizagem coletiva que a escola está abrindo para a gente poder começar essa conversa, né? E... Tá bom. E aí a gente se falou no bastidor, né, tipo, que contribuição que a gente pode trazer para, tipo, abrir essa roda, para depois o Henrique poder trazer uma fala estruturada, que possa trazer alguns conceitos, que possa enumerar as grandes questões candentes relacionadas a esse tema na contemporaneidade e tal. E aí eu conversei com ele que eu tinha vontade de trazer uma espécie de cronologia, assim. Às vezes eu sinto que no debate sobre as relações entre educação e tecnologia, é muito comum a gente ver alguns discursos, algumas narrativas que parece que ainda estão presas na década de 90, que foi uma década, né, do grande deslumbramento com a tecnologia, com a promessa que a tecnologia e a internet tinha. A internet tinha um significado muito particular nessa década. Ela era, de fato, uma potência, uma grande promessa de um lugar, talvez, onde a gente pudesse compartilhar conhecimento, e acho que somos mais ou menos contemporâneos. Algumas pessoas não são da geração que entrou e sai da internet, né? Os nossos filhos, eles não saem da internet. Meu filho fala que sabe que uma pessoa é 40 a mais quando ela fala que sai da internet, porque a gente sai, eles não. Então, assim, lá a gente tinha toda uma concepção do que era essa internet, né? E toda uma promessa relacionada a esse ambiente. Depois a gente começa a assistir ali nos anos 2000, uma profusão, né, de ferramentas relacionadas a esse ambiente, que é a World Wide Web, que é a internet, né, sites, blogs, enfim, as primeiras redes que vão nascer ali, né, Facebook em 2004, YouTube em 2005, Twitter em 2006. E a gente brincava, a gente está falando de 20 anos e não de 10, né? Às vezes a gente fala achando que é 10, mas são 20. Então, teve toda uma aura assim de, agora vamos democratizar as vozes, todo mundo vai poder se colocar nesse grande ambiente promissor que é a internet, e a gente vai poder finalmente, né, dar voz a lugares e vozes historicamente silenciadas pela grande mídia comercial. A gente mesmo repetiu de forma militante nos coletivos que a gente fazia parte esse discurso de que a internet democratizaria uma parte dessas coisas. E aí, logo na sequência, nos anos 2010, né, 2016 especificamente, com todo aquele escândalo, né, do Cambridge Analytica, da desinformação, da manipulação dos comportamentos para incidir na eleição, a gente começa a desconfiar de que a internet talvez não seja tão legal assim, e de que talvez a gente estivesse usando o termo internet para falar de uma estrutura que é muito mais complexa, que já era uma incipiente vida em plataforma, vida plataformizada, vida mediada por essa relação com as redes sociais, que tem toda uma dinâmica muito específica e que a gente às vezes usa como sinônimo, internet, plataforma, rede social, mas que são coisas totalmente diferentes, né? Aí nos anos 2020, né, que é esse momento em que a gente está, aí sim a gente começa a olhar para essa história de um jeito que a gente começa a reconhecer a vida plataformizada, a vida algoritmizada, a nossa vida dataficada e vendida, né, para brokers, para, enfim, empresas que a gente nem sabe quais são e que são clientes das grandes plataformas e que estão descobrindo coisas sobre a gente que nem a gente sabe, né? Às vezes a sugestão da Amazon fala, nossa, a Amazon me conhece melhor do que eu, né? Assim, vem um negócio que você fala, da onde saiu? Então, finalmente a gente começa a olhar para isso e desloca, né, de alguma forma, aquela ideia de que esse ambiente é uma coisa aurática, maravilhosa, cheia de promessas, e começa de fato a entender que tem alguns riscos ali. E que esses riscos, eles estão relacionados não apenas a conteúdos. Eu acho que esse é o barato, né, Henrique, assim, da discussão da conversa que a gente vai fazer hoje. E que toda uma camada de adesão a essas tecnologias no mundo da educação, tem um pouco a ver com a pesquisa que eu fiz, tem a ver com uma construção das Big Techs, das 5 grandes empresas de tecnologia do mundo, que vão aos poucos convencendo a gente de que a educação tem que se modernizar.
para não ficar atrasada, a escola tem que ter tecnologia. E aí vem uns programas de, sei lá, um computador por aluno, um tablet por aluno. E isso vira uma espécie de sedução da modernização da educação, inclusive para que as pessoas achem bacana aquela educação tecnologizada, modernizada, né? Enfim. E aí, né, não é uma coisa que... A ferramenta, ela não é um instrumento, né? Ela vem o conteúdo, vem a camada de infraestrutura, vem a camada das empresas e de todo o consumo que está relacionado a isso, e vem uma camada cultural gigantesca, né? Formadora, não só de valores, mas também de corpo, né, gente? O bagulho treme e a gente olha. Tipo, às vezes nem tá tremendo, mas a gente acha que tá no bolso. Então, assim, vamos combinar que já tá meio implantado no nosso corpo E essa história da aceleração, por exemplo, na minha pesquisa é isso, né? A aceleração que a gente passa, ela é, entre outras coisas, também ativada pela nossa relação com as tecnologias. Então, vem camada de conteúdo, de transporte, de rede, de infraestrutura cultural, de domesticação e treino do nosso corpo. Portanto, as respostas, né? O que a gente tem que endereçar nesse sentido, em relação às tecnologias, também passa por todas essas camadas, né? E, às vezes, esse debate, ele fica muito limitado a uma dessas camadas. Então, tem que proibir o conteúdo, tem que regular o não sei o quê, tem que... Quando, na verdade, a gente tem que olhar para esse tema de um jeito complexo, e é por isso que a gente vai ouvir o Henrique. Porque, na verdade, a minha ideia aqui era só fazer essa grande provocação, e agora eu vou ficar quieta escutando. Mas a ideia de recuperar é meio para dizer assim, às vezes os nossos discursos, eles também pararam no tempo. Então, quando a gente fala assim, vamos combater não sei o quê. Gente, isso daqui era o discurso da educação na década de 2000, quando a gente ainda achava que a internet não era isso que ela é hoje. Vamos olhar para como é hoje, com toda essa estrutura, para a gente construir algo que a gente possa olhar e pensar no papel do campo da educação, no papel da escola dentro do campo da educação, né? E de uma escola como São Domingos dentro de todo esse universo. Então, era essa minha deixa para você, Henrique. Vou medir seu tempo, que você me pediu. Então, quando você estiver falando há 25, 30 minutos, eu te aviso, tá bom? Beleza. Gente, boa noite, todas e todos. Queria começar agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui numa outra situação, né? Eu chego esse ano no Colégio São Domingos, minha filha entrou agora no 5º ano, né, no período da tarde. E, então é também uma oportunidade de conhecer as pessoas, reencontrar algumas colegas, alguns amigos que fazia tempo que eu não via aqui, muito bom. E ao mesmo tempo já, né, um pouco interpelado a compartilhar com vocês algumas questões, né, que tem a ver com a minha trajetória de pesquisa. Eu organizei um pouco uma apresentação aqui pensando também no movimento da gente recuar, talvez um pouco na história, olhar para uma formação social, tecnológica que vem se configurando, né, hoje nesse mundo que a Mi está descrevendo, e apresentar depois algumas questões relacionadas ao campo da educação, né? Alguns temas que têm aparecido relacionados aí à questão da digitalização, plataformização, gestão de dados, né? Modulação comportamental. Então, são alguns temas aí no campo da educação, né? Mas, assim, fico muito tentado a abandonar tudo isso aqui e fazer logo já tipo uma roda, assim, né, de conversa, porque eu entendo que existem muitas urgências, muitas questões que estão pegando, né, no dia a dia. Mas, enfim, eu acho que talvez fazer esse movimento também de olhar um pouco para essas outras questões que estão aparecendo, talvez elas ajudem também a gente olhar para aquilo que a gente experiencia na nossa relação hoje com smartphone, né, com essa temática da aceleração que a Michelle está falando, e deslocar um pouco, né, porque tem um pouco a sensação de que essas coisas vão passar, né? Esse tipo de smartphone vai passar, esse tipo de rede social que a gente está lidando agora vai passar, e podem vir outras coisas que vão intensificar, né, os processos de fundo que estão acontecendo. Então, é um pouco esse movimento de olhar para o que está aí, mas ao mesmo tempo entender que tem coisas que têm uma história mais antiga. Deixa eu ver aqui. Então é isso. Então, novamente, agradecer, pedir para a Michelle me ajudar também no controle do tempo, porque eu preparei um monte de coisa. Então, desse título um pouco, depois eu falo um pouco o que é essa ideia da virada cibernética, porque acho que ela é um conceito importante para a gente olhar para esses processos.
mas depois eu fiquei pensando que o título podia ser outra coisa também, porque a gente está falando muito desse processo, né, de uma espécie de uma ressaca, né, gente? Também uma espécie de uma ressaca sobre as promessas, né, do que foi apresentado para nós como umas tecno-utopias da internet, em torno da sociedade do conhecimento, e hoje a gente está muito mais nessa espécie de cenário distópico, absolutamente distópico da sociedade de controle, né? Ainda que, né, para muitos de nós que experienciaram essa internet no final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso tudo já estava colocado lá, né? Então, assim, eu venho um pouco de uma experiência, né, de uso das tecnologias digitais nos anos 90, que já era muito sensível às questões, né, de vigilância, de controle, enfim, veio um pouco desse caminho, né? Então, algumas coisas que se intensificaram e que hoje se apresentam como a normalidade, de alguma maneira, elas já estavam colocadas lá, né? Então, assim, essa ideia de que a gente viveu uma espécie de um breve verão e que depois veio, né, um cenário de completa transformação, eu acho que ela conta uma parte da história, né? Uma parte, porque para algumas outras leituras, a internet, desde sempre, ela já era portadora de uma certa forma de organização social e com um certo mecanismo de controle que era imanente ao próprio funcionamento da rede. Ainda que, no momento inicial, ela tenha propiciado algumas experiências que a gente poderia dizer disruptivas ou de contrapoder na forma como ela estava sendo apropriada, né? Mas, né, no seu interior habitava, talvez, uma forma de organização, né, da vida social muito profunda, né? Então, acho que é um pouco fazer esse balanço, né, dessa mudança, mas, ao mesmo tempo, pensar essas continuidades. Fiz um rápido roteiro aqui, são vários pontos, acho que talvez não consiga esgotá-los todos, mas são algumas das temáticas que eu gostaria de abordar aqui com vocês. Começo, acho que, falando um pouco dessa sensação, né, que... Por que a gente está falando novamente sobre tecnologias digitais e educação? Porque parece que tem alguma coisa que voltou, né? A gente voltou a falar desse tema de uma maneira diferente. E eu acho que tem dois fatores que talvez contribuam para esse retorno desse tema com uma certa urgência, né? Uma primeira dimensão que tem a ver com uma espécie de um balanço crítico feito por diversos atores relevantes aí do campo da educação, mas não só, em que a gente começa a olhar para aquilo que eram as promessas da adoção das tecnologias no campo educacional, e não só na escola, mas também na vida social amplamente, e a gente começa a observar um conjunto de efeitos colaterais bastante perversos, né? Não só com relação à gestão econômica da nossa vida, mas saúde mental, etc. Então, acho que isso é uma coisa que começa a aparecer, né? Então, importantes relatórios sobre impactos da digitalização no campo da educação e na vida social e como que isso tem impactado, né, a vida social dos jovens, das crianças, né? Então, acho que há um pouco uma ressaca, né? A gente está meio assim, olha, temos que olhar para isso, temos um problema porque, enfim, coisas muito ruins estão acontecendo. Acho que esse é um movimento. E outra razão, me parece que tem impulsionado a gente a voltar a falar sobre essas coisas, é a onda da inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial, ela é algo que está aí há mais de 50 anos. Em certa medida, o que a gente tem aí como modos de inferência estatística, né, que é apresentado como uma forma de inteligência artificial, tem alguns elementos novos, mas, no fundo, assim, vem de um caminho antigo, né, e está acontecendo há muito tempo. E o porquê que a gente está falando sobre inteligência artificial nesse momento, talvez tenha muito mais a ver com as ondas de transição e desenvolvimento tecnológico que exigem, né, políticas de financiamento e de redesenho dos projetos de entrelaçamento com o mercado financeiro para dar um novo salto de renovação tecnológica. Então, assim, a gente está falando agora de inteligência artificial, mas alguns poucos anos atrás a gente estava falando de Big Data, que estava falando de outras coisas, né? Mas é interessante pensar que a gente começa a falar bastante de inteligência artificial final de 2022, né, com o ChatGPT, que de alguma maneira ele, por essa interface, né, que acho que, digamos, a sagacidade foi criar uma interface que funciona no modo diálogo. E para nós humanos, o modo diálogo é uma coisa muito cara, né? Então, assim, algumas das coisas que eram ferramentas de produção de texto ou de produção de imagens, elas já estavam disponíveis, já estavam sendo utilizadas.
Mas você tem um boom numa corrida que é uma corrida pela capacidade de você disputar o mercado da inovação tecnológica, né? E essa capacidade de disputar o mercado significa você poder definir os padrões tecnológicos que vão ser adotados, porque isso direciona a política de captação do capital especulativo. Então, é muito estratégico o momento em que você lança, digamos, um novo produto tecnológico, né? Então, a questão do ChatGPT ela entra também muito nessa corrida da inovação tecnológica, né? Que, de alguma maneira, tem funcionado na nossa história. Eu gosto dessa imagem, uma espécie de uma cobra de duas cabeças, né? Na sua relação com o mercado financeiro. Então, assim, a lógica da financiarização dos anos 70 para cá, ela está absolutamente entrelaçada com a lógica da digitalização da economia, né? Então, são duas coisas que têm funcionado num sistema de reforço mútuo. Peguei essa imagem aí, que é uma reportagem do Intercept, um texto escrito pela Naomi Klein, em que ela está fazendo uma análise, né, de uma reunião que houve no final de 2019, então pouco antes da pandemia. Foi uma reunião de um Conselho de Desenvolvimento Tecnológico e de Segurança Nacional nos Estados Unidos, em que você tinha grandes CEOs das principais empresas de tecnologia, também com os setores do Departamento de Defesa americano, né? E um pouco o que ela estava analisando, que eram os documentos que são apresentados nessa reunião, tem a ver com, né, que é uma coisa que ajuda a gente a evidenciar, né, essa relação da maneira como o desenvolvimento tecnológico ele está muito articulado também com uma disputa de ordem geopolítica, né, uma disputa geopolítica impulsionada por dois vetores. Por um lado, né, a corrida intercapitalista e, por outro lado, a militarização. Então, né, também são outros dois vetores aí que assim, não dá para a gente pensar. Acho que hoje a questão do desenvolvimento tecnológico, dessas big techs, sem relacioná-las também a projetos de disputa geopolítica. Então, nessa reunião aqui, eles estão fazendo esse balanço, né, olhando para a experiência da China, observando como a China, na relação entre as empresas privadas e o governo, as relações de colaboração permitiam o acúmulo de dados numa escala muito maior do que aconteciam nos Estados Unidos, que supostamente, em razão das leis de proteção de dados, não permitiam algum tipo de uso, né, massivo, como estava sendo feito na China, né? Então, estava sendo desenhado ali também um pouco uma política de como expandir a capacidade de coleta, armazenamento, análise, né, para fortalecimento, digamos, da verticalização dessas indústrias americanas, né, que trabalhavam em cooperação aí com o governo. Então, quando vem a pandemia, né, a pandemia acho que é uma grande oportunidade, e todo mundo viveu isso, né, da maneira como a nossa vida foi radicalmente atravessada, né? Quer dizer, e muitas coisas só foram possíveis continuar operando graças às redes logísticas, né, de organização da economia, de organização do trabalho remoto, né? Mas tudo isso foi mediado, em grande parte, por essas grandes plataformas, né? Então, assim, a pandemia, de certa maneira, a gente pode, eu gosto de pensá-la como um ponto de inflexão, que também nos coloca, talvez, pela primeira vez, de uma forma sincrônica, né, na escala planetária, dentro de uma experiência que a gente pode reconhecer como um antropoceno, né? Talvez seja o primeiro acontecimento político, né, vivido de maneira sincrônica em torno de um problema que tem a ver, entre outras coisas, né, com as questões aí, né, do antropoceno, ou capitaloceno, ou plantationoceno, né, como muitas pessoas indicam aí essas diferentes gêneses, né? Então, acho que tem um pouco essa ambiência, né, que antecede, né, e talvez explique um pouco por que agora a gente volta a falar das tecnologias digitais, porque a gente falava muito disso há 20 anos atrás. Como usar a internet, como pensar seus aspectos, né, metodológicos, pedagógicos, mas agora a gente tem uma outra situação, né? Então, aí, queria começar, então, falando um pouco de como que eu estou pensando essa dimensão da nossa vida tecnológica, né? Eu gosto, sim, da gente, sobretudo quando a gente está falando de tecnologias da informação e da comunicação, a gente está falando de tecnologias do conhecimento, né? Tecnologias que envolvem também o nosso regime de sensibilidade, memória, né?
Então eu gosto de pensar essas tecnologias não como ferramentas, nem como instrumentos. Porque quando a gente fala de ferramentas e instrumentos, dá um pouco a impressão que a gente pode pensar as questões dos bons usos e dos maus usos. E eu tenho procurado pensá-las mais como ambientes dentro dos quais formas de vida são produzidas, né? Então, um pouco quase uma frase feita, né? Mas é isso, quer dizer, a gente, o próprio processo nosso de nos constituirmos como humanos, ele é inseparável da relação com a técnica. Quer dizer, nós nos tornamos humanos na nossa relação com a técnica. E com essas tecnologias é isso, a gente se constitui, né, a gente produz as nossas formas de vida na nossa relação com essas diversas tecnologias, né? Essa tecnologia sala de aula, né, que tem uma certa topografia, distribui papéis, enfim, são, né, tecnologias de organização da nossa vida. Então, se a gente olha para elas como ambientes, né, dentro do quais a gente produz formas de vida, a gente pode pensá-las também como formas, né, de organização, de tornar durável no tempo certos modos de organização da vida social. Quer dizer, as tecnologias, elas contrabandeiam, elas transmitem formas de ordenamento de mundo. Nesse sentido, as tecnologias, elas tanto são portadoras de elementos de uma ordem política, como elas também são escritas politicamente, né? Então, para a gente também escapar, né, de uma ideia que seria muito tecnodeterminista, né? Quer dizer, a tecnologia determina a vida social, e uma outra ideia de que assim, a tecnologia ela é totalmente determinada politicamente, a gente pode se mover entre esses dois polos e pensar que há momentos em que, né, a tecnologia ela é portadora, né, de elementos de ordem política, moral, e ao mesmo tempo ela é inscrita por esses aspectos, né? Então, eu acho um pouco essas duas dimensões aí constituindo as tecnologias. E falando das tecnologias de informação e comunicação, gosto de pensá-las, né, nessa perspectiva das tecnopolíticas e das tecnosensibilidades. Tecnopolíticas por quê? Porque elas tanto são portadoras de modos de organização social e política, como elas também são inscritas historicamente por vetores políticos, né? Então, são essas duas dimensões. E tecnosensibilidades porque quando nós, né, nos constituímos como pessoas na relação com essas tecnologias, elas fazem com que a gente perceba coisas diferentes, que a gente se comunique diferentemente, a gente tem outra relação com o tempo, a gente tem outra relação com a memória, o nosso campo do visível e do invisível se modifica. Então, assim, ela envolve, né, um outro regime de sensibilidade. E eu acho isso importante porque talvez hoje uma das coisas que mais esteja em jogo são justamente as disputas em torno das configurações de um regime de sensibilidade e de como que um certo regime de sensibilidade se relaciona também com certas disposições políticas, né? Então, falar de um regime de sensibilidade é a gente pensar também nos modos de subjetivação política, os modos de produção de sujeitos políticos, né? Então, a gente apontei 4 dimensões aqui, né? Uma ideia dos modos de conhecer. Então, essas tecnologias, elas modificam a relação nossa com a informação, com a circulação, a apropriação do conhecimento. Elas modificam também a relação entre os próprios atores, né, que enunciam e que produzem conhecimento. Assim, as relações, as assimetrias, elas se modificam e se potencializam muitas vezes. Elas são portadoras de regimes de sensibilidades distintos também. Outros modos de subjetivação. Então, uma coisa que eu queria falar aqui também é essa mudança numa espécie de uma topografia da intimidade, né? Pensar a nossa história moderna da produção, né, do indivíduo moderno, como que a gente se constitui nessa relação com uma interioridade e como que gradualmente a expansão, né, da digitalização vai criando uma zona de exterioridade e como que essa exterioridade também passa a interferir fortemente na nossa, né, constituição como pessoas, como sujeitos, né? Então, uma mudança também nessa topografia aí. E as relações de poder que, obviamente, atravessam tudo, né? E aqui, acho que nas relações de poder, pensar também uma dimensão institucional. Historicamente, assim, cada tecnologia, né, de comunicação tem correspondido também a diferentes formas de organização social. Quer dizer, e a gente está falando de uma tecnologia que talvez tenha tido maior impacto, a gente fala de uma tecnomorfia, historicamente, né, alguma coisa talvez da escala, né, do que foi o surgimento, né, da escrita, né, do alfabeto. Não seria possível a gente pensar o surgimento de estados
sem o surgimento de uma capacidade de uma documentação escrita, né? Talvez, assim, falar do digital, para mim, passa um pouco por isso, a gente pensar tecnologia de uma forma mais amplamente, né? Pensar, talvez, a forma cidade. Quer dizer, a forma cidade como, né, uma espécie de um arranjo sociotécnico que redesenhou a maneira como nós vivemos, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como constituímos famílias, a maneira como a gente habita a cidade. Quer dizer, as tecnologias digitais, elas estão, acho que um pouco de maneira análoga, né, nessa dimensão. Só que, de uma maneira muito profunda, tendo digamos, uma disposição que ela é transescalar. Então, acho que isso é uma coisa que modifica, né, porque a gente está lidando com algum tipo de tecnologia que a gente usa para absolutamente... É difícil a gente pensar qual é a atividade cotidiana que a gente não faz uso de uma mediação digital. Então, ela tem, digamos, uma conexão intersubjetiva muito profunda e, ao mesmo tempo, ela está conectada com fluxos transnacionais, planetários, hiperconcentrados e hiperverticalizados. Quer dizer, é difícil a gente imaginar qual foi uma outra tecnologia que tenha partilhado, vamos pensar, o sistema operacional Android. Quer dizer, quantos bilhões de smartphones no planeta estão utilizando um mesmo sistema operacional? E você utilizar o mesmo sistema operacional significa uma série de coisas, né? Significa também, né, uma maneira como os aplicativos que você vai rodar, a forma como é feita a coleta dos dados, qual é o desenho de interface, etc, etc, né? Então, ou seja, a gente tem uma possibilidade de uma espécie de uma sincronização de práticas de uso e de uma tecnoestética que acho que nunca antes da história a gente teve alguma coisa tão, né, de uma maneira experienciada, né, de uma maneira, enfim, por muitas pessoas, né, simultaneamente no mundo. Então, enfim, alguma coisa dessa ordem aí. Então, assim, as tecnologias, né, aí, digitais, tenho também gostado de pensá-las um pouco nessa encruzilhada, né, porque eu acho que a gente precisa separar, né, um pouco, eu achei legal que a Michelle falou, internet, plataformização e tal, e eu gosto também de fazer uma analogia que né, de pensar que o motor a combustão, uma coisa é motor a combustão, outra coisa é carro, outra coisa é indústria, né, fordista, outra coisa é a cidade transformada pelo automóvel. Quer dizer, são coisas diferentes. Ao mesmo tempo, a gente não teria a cidade que a gente tem hoje sem, né, o impacto do que foi o transporte individual de carro. Mas a existência do carro não levaria necessariamente a esse modelo de vida urbana que a gente tem. Então, né, um pouco para a gente pensar que, de repente, existe, né, entre a tecnologia, o elemento técnico, uma coisa, a outra coisa é uma espécie de um indivíduo técnico, a outra coisa é o conjunto sociotécnico, né? Então, para dizer que, olha, uma coisa é a digitalidade, outra coisa é a internet, outra coisa é uma plataforma. Quer dizer, existem relações aí, né, que a adoção pode levar, né, a um certo desenho, mas não há um caminho único. E é importante pensar que não há um caminho único, porque, do contrário, a gente estaria, enfim, num cenário realmente muito... Quer dizer, a gente está num cenário difícil, né? Mas, enfim, há possibilidade de bifurcações, né? Então, se a gente pensa que houve momentos, né, em que o uso dessas tecnologias serviram e ainda continuam servindo para a produção de situações de disputas relevantes de poder, entre atores absolutamente assimétricos, né? Basta a gente pensar no que foi a experiência do Wikileaks, né, com Assange, enfrentando situações com potências militares, né? E incomodou o poder. Então, o fato de que situações como essas sejam possíveis é porque, de fato, existem algumas possibilidades de apropriação e uso que redesenham, né, as funcionalidades. Claro que, com o passar do tempo, essas situações, e o que a gente está vivendo hoje é um pouco, talvez, esse cenário, né, maior, de uma espécie de um fechamento, mas não significa que seja um caminho de via única, né? Então, por isso que eu acho que né, falar, então, dessas tecnologias, às vezes envolve também a gente pensar, talvez, qual é o tipo de arranjo que foi se constituindo. Porque, em alguma medida, nós temos experienciado ainda possibilidades muito interessantes de uso dessas tecnologias.
muitas delas de produção, efetiva produção do comum, efetiva produção de comunidades relevantes. Experiências interessantes de produção de conhecimento contra-hegemônico, né? Muitas coisas que apontam, né, para uma dimensão mais assim, da produção de uma interdependência, né? Só que, ao mesmo tempo, é um movimento talvez muito mais forte de produção de um uso né, que produz, né, um tipo de vida, e aí um pouco a minha hipótese, né, de trabalho, que eu venho trabalhando, é essa relação de como que, historicamente, as tecnologias digitais foram desenvolvendo uma relação isomórfica, né, quer dizer, uma relação de reforço sistêmico com o neoliberalismo. Né? Então, um pouco a minha ideia, né, até um pouco aqui do argumento, né, que eu queria apresentar, a gente olhar para algumas dimensões que são próprias da tecnicidade do digital e alguns elementos que têm a ver com a maneira como essa tecnicidade se compõe com a forma de vida mais ampla que a gente tem e que aí, assim, fazem essa tecnologia, então, funcionar a favor de um certo desenho de mundo. Tá? De maneira que hoje, né, eu, sim, né, parto um pouco desse entendimento de que a gente tem essa situação difícil, porque, de fato, né, o modo de uso, as tecnologias, as infraestruturas, suas várias camadas que estão envolvidas aí, elas, de fato, entraram num acoplamento com a financiarização, com a militarização, né, com um modo de vida ultra individualizado, com a erosão, né, da vida em comum, sabe? Então, e aí não é só a tecnologia, né? De fato, ela acontece no mesmo momento em que a gente tem transformações históricas importantes acontecendo, desde os anos 70, e que a gente já vem falando de uma crise, né, das instituições, né, de uma crise da democracia. Não é novidade que a gente fala da crise da democracia, né? Crise das formas de ação coletiva, crise, né, das institucionalidades dos direitos sociais. Quer dizer, isso, pelo menos na América Latina, dos anos 90 para cá, com alguns momentos de ascenso progressista nos governos latino-americanos, mas, né, de fundo com problemas sérios, né, de erosão dos direitos sociais, de erosão das formas de ação coletiva, quer dizer, várias dimensões. E aí né, eu gosto sempre de voltar também para a experiência da pandemia, de como que ela foi também esse momento em que a gente experienciou alguns limiares em que no primeiro momento a gente fazia uma aposta que poderiam ser situações de produção de uma espécie de consciência crítica sobre a nossa forma de vida, em direção a outras formas de organização social, mas ao contrário, rapidamente a gente foi de maneira empurrado, né, para um modo de sobrevivência altamente individualizado, reforço dos desenhos, né, familiares unicelulares, quer dizer, uma forma de compartimentação da vida que foi resolvida muito eficientemente pelas cadeias logísticas de abastecimento e de manutenção da nossa vida, né? E que funcionaram graças a essas tecnologias, né? Então, essa dimensão, né, que eu acho que é central, da maneira como essas tecnologias elas nos oferecem algum tipo de praticidade, né? E essa praticidade ela significa um modo de funcionamento mais eficiente na vida. Isso significa que ela faz com que a nossa vida funcione de uma maneira mais acoplada, né, à ordem, né, do funcionamento das coisas, né? Então, assim, tudo aquilo que, de alguma maneira, nos oferece uma espécie de eficiência prática na ordem do cotidiano, está contrabandeando outras coisas, né? Está contrabandeando formas de organização da nossa vida social. E aí, por isso que é muito mais fácil, às vezes, né, você falar, não, né, por uma pequena margem de custo, né, eu internalizo o custo do transporte individual do Uber, do que organizar coletivamente um sistema de caronas. Quer dizer, que momento foi, né, que a gente deixou de ter o Couchsurfing e passou a ter o Airbnb? Que a gente deixou de ter, né, o esquema de carona e passamos a ter o Uber? Quer dizer, para cada uma dessas tecnologias que hoje são de fornecimento de serviços monetarizados, a gente tinha experiências, né, de produção de comunidades, né, de uma economia não monetarizada. E elas, de alguma maneira, produziam um tipo de inteligência que foram, né, reorganizadas para a produção de uma vida monetarizada. Porque é difícil fazer comunidade, é difícil se organizar coletivamente, né? E, né, na vida, numa cidade como São Paulo, ainda mais, né? Então, assim, é isso que eu, né, falando, né, um pouco da ideia de como que essas tecnologias vão oferecendo um tipo de infraestrutura que, de alguma maneira, elas promovem um certo modo de organização da vida social. E, ao fazer isso, elas inscrevem, né, uma racionalidade,
valores. Ela não precisa dizer, né, que é mais legal fazer individualmente. Não, ela nos fornece a solução prática para isso. Né? Então, falar em termos, né, de uma ordem tecnopolítica, né, é um pouco essa ideia de que nossa vida, cada vez mais, ela é organizada pela introdução de artefatos tecnológicos que não nos pedem licença para chegar na nossa vida. E a construção do desenho, do modo de funcionamento delas, não está sujeito à deliberação democrática. Quer dizer, a chegada do celular e pensar como que o celular redesenhou a nossa vida, quer dizer, é brutal, né? A diferença em muitas coisas. Né? Enfim, então, né, rapidamente, né, alguns elementos que estou falando ali, né, a tecnicidade da informação digital. Vou pular, vou falar já aqui, ó, quer dizer, a informatização digital, como que ela expande a fronteira do codificável. Quer dizer, tudo aquilo que passa a ser mediado digitalmente é codificado, né, portanto, ele é possível de ser quantificado, é possível de ser mensurado. Quer dizer, isso significa que, né, esse éter, né, dentro do qual nós estamos imersos, ele vira uma medida de quantificação e controle. A tecnicidade das redes, né, essa ideia da interatividade protocolar. Coloquei aqui nesse ponto aqui da topografia da rede. A internet, ela de fato, ela introduziu uma mudança importante nessa topografia, porque ela criou esse cenário de que qualquer actante, qualquer pessoa que está conectada a um dispositivo, e não só pessoa, né, pode ser um não humano também, ele está equiparado do ponto de vista do funcionamento da rede a uma instituição. Quer dizer, do ponto de vista técnico, a condição minha de acesso ao site do São Domingos está equiparada a, né, eu entrar no blog do Daniel. Então, isso não é pouca coisa. Assim. Do modo de funcionamento da rede, existe, né, uma tecnicidade que faz com que essa topografia seja muito diferente. Num primeiro momento, isso pode ter significado, né, uma situação disruptiva de poder, porque isso de alguma maneira veio, né, introduzir uma mudança face aos grandes oligopólios, né, dos meios de comunicação de massa. Então, nos anos 90, começo dos anos 2000, como, digamos, o grande problema da comunicação era a comunicação ultra concentrada economicamente e, de alguma maneira, introduziu essa possibilidade de outros atores entrarem. Só que essa mediação, né, essa desintermediação, ela não é neutra. E essa mediação ela também foi se reorganizando com esse processo dessa, novamente, concentração econômica e política do funcionamento da rede, de maneira que a gente volta a ter novos grandes intermediadores. Então, hoje, apostaria aqui que mais de 80% da sala tem um Gmail, por exemplo. Ou que talvez muitos aqui tenham uma conta no Instagram ou no Facebook. Ou seja, a gente tem 10 redes sociais, 10 plataformas que concentram quase a totalidade dos usuários de internet. E elas funcionam segundo certos, né, preceitos, algoritmos, etc. E tal. Então a gente volta a ter novas mediações aí. Né? Mas fenômenos como essa ideia dos influencers seria impensável sem essa possibilidade, né, dessa nova topografia da rede. Você já falou 30. Tá. Comunicação ubíqua. Gente, essa ideia, né, de que a gente tem uma tecnologia que a gente transporta e está permanentemente conectado, ela introduz algumas mudanças muito profundas na reorganização de pilares que estruturaram a nossa vida moderna. Se a gente pensa que, tanto do ponto de vista da cultura, quanto da nossa conduta cotidiana, a ideia de público-privado organizou também o campo do direito. Quer dizer, a mediação digital, ela introduz uma outra forma de regulação. O que é público, o que é privado, quando a gente está utilizando uma rede social? A capacidade nossa de regular essa fronteira, ela acontece de maneira diferente. Né? Então, quem de alguma maneira controla essa infraestrutura, também controla a possibilidade de modulação daquilo que é público, daquilo que é privado. Modifica a nossa relação tempo-espaço, radicalmente. Né? Modifica a geografia dessa sala. Né? Então a gente está aqui, mas estamos com o celular, então assim, essa parede, de repente a pessoa está ali, está filmando e esse vídeo está sendo transmitido. Quer dizer, essa ideia de um espaço físico, né, que de alguma maneira delimitava, né, um cercamento experiencial, ele implode. E a mesma coisa com o trabalho. Então, tempo de trabalho, o que é o tempo do não trabalho?
também vai para o espaço. Então, perceba, são elementos que, de alguma maneira, organizaram radicalmente a maneira como a nossa vida funcionava. Ela, de alguma maneira, de maneira muito sutil, em alguns casos, em outros casos, de uma maneira brutal, né? Ela reorganiza essas fronteiras. E essa reorganização, ela é um campo de disputa política. Então, no campo do trabalho, você, né, definir se você está trabalhando ou não está trabalhando, como é que é isso? Quem está pagando o trabalho? Só que tem uma outra dimensão também, né? Quer dizer, quando a gente está fazendo tudo isso que a gente está falando aqui, né, dessa vida mediada digitalmente, quase a totalidade dela, pensando, né, desde a interface até os cabos submarinos que a gente utiliza para fazer o tráfego de dados, são de propriedade de empresas privadas. Então, se a gente pensa que são poucas atividades do cotidiano que a gente faz sem uma mediação digital, e as várias camadas envolvidas nessa mediação, que vai, né, da interface, que vai, né, ao smartphone, que vai à empresa de telefonia, que vai aos serviços web que a gente está conectado, que vai para as redes de transmissão de dados, os data centers, quer dizer, toda essas pilhas, né, elas são de propriedades privadas. Então, e isso não é neutro, né? Faz diferença a gente pensar como funcionam essas infraestruturas, né? Então, um campo, né, que eu não vou falar, mas no final talvez possa tocar um pouco, que tem a ver com a questão da soberania, como capacidade de autogoverno tecnológico, no campo da educação, é um tema importante para a gente falar de política de ciência e tecnologia, né? Essa dimensão também do regime de visibilidade, né, que é essa ideia da intimidade, da extimidade, e na medida em como que isso está conectado também com esse processo, né, da monetização da nossa experiência digital, como que isso produz também, né, uma certa forma de empresariamento de si, né, e uma certa convocação compulsória para a produção, né, de um certo regime de visibilidade compulsória, quer dizer, que está todo mundo tendo que lidar com, né, uma nova forma de se constituir como pessoa, né? Essa dimensão daquilo que era o privado, o público, relação familiar, enfim, tudo misturado, né? E como que esse digital, então, né, por aqueles elementos aqui, né, dessa tecnicidade, produzem uma expansão, né, de uma certa ideia de uma dataficação. E como que a dataficação vai constituir também um certo regime epistêmico, um certo regime do dataísmo, em que uma certa ideia da produção dos modelos estatísticos vai adquirindo mais consistência de realidade do que uma dimensão outra de você avaliar a experiência. Quer dizer, por que né, diversas métricas passam a ser utilizadas para avaliação de desempenho no trabalho, para avaliação da sua performance, ou mesmo para a gente constituir um estatuto de verdade e autoridade sobre uma pessoa que a gente vai encontrar num date, né, de alguém que você viu lá e falou assim, peraí, vou dar uma stalkeada nessa pessoa para saber, ou vou contratá-la para o trabalho, você vai verificar um conjunto de coisas, né, sobre ela. Quer dizer, qual é a situação que se produziu em que, né, um determinado elementos, né, produzidos que estão disponíveis da rede adquirem consistência de realidade para a gente. Ou seja, isso é uma mudança profunda. Então, e aí que a gente começa a pensar, né, que a gente de fato está lidando com uma coisa que é portadora de outro regime epistêmico, uma outra forma de produção do real e verdadeiro. Então hoje, quando a gente fala da erosão, a crise do pós-verdade, erosão do real e verdadeiro, tem um pouco a ver com a maneira como essas fronteiras, né, que definiam então o estatuto de autenticidade das coisas, mudou radicalmente. E como que a gente participa ativamente da produção, né, desse regime de verdade. Porque os dados estão aí, né? Então, essa ideia de que os dados eles são portadores de uma objetividade é fundamental na produção, então, desse regime de verdade, né? Então, assim, muito rapidamente, né, eu acho que esse é o contexto, né, mais amplo em que essas tecnologias de informação digital são desenvolvidas, né? Então, não é à toa a gente pensar que o momento em que a internet se torna de uso civil e comercial é um momento também que, primeiramente nos Estados Unidos, mas depois Europa e na América Latina, todos os serviços de telefonia são privatizados. Quer dizer, o desenvolvimento da rede de internet ela é simultânea ao processo de privatização das telecoms. Ou seja, e esse processo de privatização das telecoms na Europa, né, e na América Latina, ela é simultânea também à introdução de políticas neoliberais, né?
É um momento também de intensificação dessa financiarização, né? Então, a informatização, ela tanto acelera e expande o ciclo da financiarização, como seria impossível a gente pensar hoje o que a gente tem como tráfego de informação né, dos mercados financeiros sem um elemento da informatização digital. São duas coisas que caminharam juntas, né? Essa informatização e transnacionalização das cadeias produtivas, sistema de gerenciamento logístico, mudança também nos regimes de propriedade intelectual, a própria ideia, né, de como que, né, a educação passa a ser um serviço e passa a poder entrar nos mercados globais de bolsas de valores. Então, são várias coisas, né, que acho que é a fronteira hoje, né, da expansão dessa forma de produção de valor, que é o campo da educação e o campo da saúde, que eram duas atividades que, de uma maneira, restavam como uma zona de um trabalho dificilmente mensurável naquilo que era atividade fim, né? Então, tanto o trabalho do cuidado quanto o trabalho da educação são trabalhos que têm uma dimensão muito intangível. Ele se torna hoje essa fronteira de expansão desse capitalismo digital, porque ele oferece hoje essa possibilidade de, uma vez acontecendo digitalmente, de você criar novas formas de você tentar rotinizar, de você criar formas de organização e de mensuração da atividade. Quer dizer, quanto tempo levou para fazer aquela tarefa, quanto tempo que ele ficou com a câmera aberta, fechou, respondeu, enfim, são muitas métricas que passam a ser introduzidas aí, né? Então, assim, para falar um pouco, né, acho que dessa história, a gente fala da sociedade da informação e tal, eu gosto de contrapor um pouco esses dois mapas, porque eles falam também de uma continuidade, né? Esse mapa de 1901, que são os cabos telegráficos, né? E os cabos telegráficos, eles são talvez, né, antes dos satélites, a primeira tecnologia de sincronização tempo-espacial na escala planetária. No começo do século XX a gente já tinha, né, a definição do valor, né, do arroz na Sibéria sendo negociado nas bolsas na Alemanha. Assim, simultaneamente os caras já botavam o valor que ia ser vendido a saca, né? E a gente fala, pô, essa sincronização que a gente tem hoje, não, assim, faz tempo que ela acontece, né? E ela acontecia por cabos telegráficos. E os cabos telegráficos, eles ofereciam essa possibilidade, então, constituição dessa experiência, né, dessa simultaneidade. Foi a partir daí que a gente passa a ter a necessidade de usar fuso horário, né? Porque então, o fuso horário, de fato, ele se torna necessário. Mas ele tinha duas finalidades, né? Troca econômica e militar, né? Então, informação militar, fundamental. Quanto antes você saber alguma coisa, né, capacidade de antecipação estratégica. E quando a gente olha hoje, né, que quase a totalidade do tráfego de dados da internet passa por cabos submarinos, que são de propriedade de 2 ou 3 empresas, não lembro agora se são 2, porque teve uma aquisição grande, é legal a gente sobrepor e ver onde que existem mais cabos, né, onde que existe o maior volume de tráfego desses dados. Porque eles falam também, né, de uma importância da maneira como você tem, enfim, maior velocidade, maior intensidade, capacidade de controle sobre essas informações. Foi só em 2014, quando teve as revelações do Snowden, né, que a gente começou a entender também como havia mecanismos de captura nos cabos submarinos, que o Brasil passou a levar mais a sério a ideia de criação de um cabo direto aqui do Brasil com a África. Até então a gente não tinha um cabo submarino. Toda a comunicação nossa de internet com o resto do mundo passava necessariamente por tráfego nos Estados Unidos, né? Então, assim, isso é legal porque a gente sai também um pouco daquela ideia, né, de como que a internet poderia ter oferecido uma ideia da produção de um mundo comum e como que ela sempre foi, de uma maneira, um projeto também, né, atravessado por um projeto, né, de um certo liberalismo econômico e de uma lógica militarista. Essas duas coisas estavam ali. As outras coisas legais que a gente teve, digamos, como efeito lateral, vieram juntas, mas a história dela tem a ver com isso também, né? Então, assim, hoje a gente tem essa convergência digital com uma crescente digitalização, dataficação da vida, falamos do Big Data, o dataísmo, são outros os termos, né? Capitalismo informacional, capitalismo de vigilância. Hoje a gente fala muito de colonialismo digital, né? E quando você vê essa imagem aqui, você fala, não, de fato, né, tem uma história de retomada, né, do que são as assimetrias políticas, tecnológicas, que reproduzem não só relações econômicas, né, de uma certa ordem colonial, mas uma nova colonialidade epistêmica, né? Porque quando a gente utiliza
ferramentas que são ferramentas do pensamento e da inteligência, a gente também está utilizando arquiteturas, né, e formas de pensamento que tem a ver também com o modo de funcionamento dessas tecnologias, né? Então, nesse aspecto que essa ideia de uma sincronização, para a gente usar o mesmo tipo de plataforma, né, e de software numa escala planetária, é algo para a gente levar a sério, né? Legal pensar que no começo do uso que a gente fazia na internet, o grande barato era a gente poder performar diferentes identidades. A gente era anônimo, tinha vários avatares, era coisa de você poder ter várias personalidades, né? Aí tem um outro momento em que a nossa participação na rede vai se tornando cada vez mais obrigatório na nossa fusão com uma identidade biológica. E isso muda tudo, porque hoje a gente tem, não é para entrar na internet, um contrato de internet, e no celular a gente tem um chip telefônico que está vinculado ao quê? Ao nosso CPF. Quer dizer, isso muda tudo, né? Porque ainda que a gente possa, então, performar diferentes identidades, ter diferentes expressões subjetivas, em alguma medida, as possibilidades de fazer essas coisas cruzarem com um corpo físico, elas acontecem. E se elas não acontecem sabendo que é o Henrique, mas os perfis que eu vou produzindo, eles vão constituindo uma espécie de uma entidade, né, probabilística, né? Então, assim, o que é o perfil, né? Eu gosto de definir o perfil como um conjunto de disposições de estatísticas, né? Então, o seu perfil de consumidor é o agregado estatístico das suas disposições. E a palavra disposição é interessante porque ela fala, na verdade, de um potencial, né, do que você pode fazer. Então, assim, o seu perfil de trabalhador, ele é esse agregado, então, né, probabilístico das suas disposições do que você pode oferecer, pode realizar como trabalho. O seu perfil como consumidor é a sua disposição de consumir determinados itens, né? E essa ideia do perfil como esse agregado estatístico que aponta em direção, né, a uma situação potencial, significa que a sua capacidade de atuar no presente para modelizar a sua ação futura é que passa a ser o fundamental. Então, assim, a ideia de que, né, a gente fala, o poder, né, de condução da vida no presente, ele era muito nessa ideia do disciplinar, né, desenhado para nos moldar, né, ou seja, ele nos reprimia para que a gente se adequasse a determinadas coisas. Ele muda radicalmente na nossa situação porque a gente é livre para fazer muitas coisas. A gente é convocado a, né, expressar permanentemente. A gente é convocado a atuar ativamente nessas redes. Só que, ao fazer isso, a gente produz um tipo de situação em que o que passa a ser importante é, então, essa capacidade de modelizar, né, o desenho de futuro. Então, que acho que é outra, né, esse deslocamento, né? Quer dizer, de como que hoje passa a ser muito importante essa questão do perfil, porque o que passa a interessar hoje é muito essa capacidade de modulação do seu comportamento futuro, a maneira como você vai agir, né? Então, como que eu atuo no presente, no sentido de modelizar as suas disposições de maneira que você, né, vai atuar em direção a algo. E esse em direção a algo faz com que a fonte de investimento, digamos, né, da economia, né, ou, né, digamos, do poder, digamos, político, ele está interessado em atuar no campo do desejo, no campo do imaginário. Então, assim, essa dimensão, né, do desejo, e é aí que a coisa começa a cruzar, né, essa ideia do regime de sensibilidade, dessa tecnossensibilidade com essa ordem tecnopolítica. Porque o que passa a ser muito relevante é a maneira como eu sou capaz de governar as condutas a partir de uma capacidade de uma modulação comportamental, que não é mais restritiva, que não é mais de uma ordem de uma repressão, mas é de uma ordem de um estímulo, né, da livre expressão. Seja livre, né, comunique-se. E quanto mais, né, você puder comunicar, de maneira, né, a condição sua de acoplamento ela vai se tornando ainda mais capturada, né, dentro desse mecanismo. Quer dizer, ela vai se constituindo a condição de estar, né, condição obrigatória de participação na vida social, né? Então, assim, acho que essa é a dimensão, né, que vai acontecendo. Então, enfim, eu coloquei algumas coisas, né, que a gente fala, né, muito essa ideia, né, de uma desejo e a economia política narcísica, né, essa passagem da personalização para a perfilização, uma ideia de economia psíquica dos algoritmos,
essa passagem da interioridade para a exterioridade, que significa a gente entrar no modo sugestão. A gente tinha essa brincadeira de falar que o Google, né, ele não é o Big Brother. Né? Falava assim, o Big Brother. Falava, não, ele é a grande mãe. Que ele falava assim, olha, né, ela sabe o que você deseja, ela sabe o que é melhor para você, ela vai. Quer dizer, é o modo sugestão. Né? É mais do que, né, é outra parada. E assim, como resultado, né, digamos, quando isso se constitui, então, um arranjo sociotécnico, na nossa vida contemporânea, nessa vida que a gente tem, esse modo de subjetivação está entrelaçado com o quê? Com formas de produtividade, rentabilidade, visibilidade, disponibilidade permanente, que vem atravessado por uma hiperpersonalização. E o resultado da hiperpersonalização é a erosão da experiência comum. Então, assim, eu acho que aqui toca, eu acho, talvez, o problema que é maior, né? Porque quando a gente fala, então, vou dar um salto lá para frente, que acho que é uma das coisas que eu já falei demais aqui, mas quando a gente começa a falar, né, de educação personalizada, quer dizer, uma das questões que está colocadas aí, a gente pensa, bom, mas vem cá, o que é a escola? O que é a escola? Quer dizer, se a gente pensa assim, esse espaço-tempo como um lugar de um certo tipo de experiência compartilhada na produção de algo comum, que possa ser, né, socialização, acesso, né, a um repertório de conhecimentos, de coprodução de conhecimentos, ela também está em conflito com uma certa ideia, né, de aprendizagem. Quando a gente começa a dar muito foco naquela ideia de que é o indivíduo que aprende. Porque se o foco é o indivíduo que aprende, né, e se existem mecanismos que oferecem um tipo de personalização, né, de um aprendizado individualizado, muda muita coisa, né? A relação com o conhecimento, a relação com, né, com a coletividade. Então, isso é um elemento que aparece aí. Então, assim, gente, eu rapidamente, né, acho que já concluí, desculpe, foi 50. Né? Alguns temas, né, que vão aparecendo para a gente, algumas dimensões da relação entre tecnologias digitais e educação, que são debates, coisas antigas, mas que elas continuam atuais. As condições de acesso às tecnologias de comunicação, elas são absolutamente assimétricas nas suas desigualdades. Uma coisa é você acessar a internet com banda larga em casa, no computador, outra coisa é você ter só telefone com crédito pré-pago. Né? Outra coisa. E isso é absolutamente desigual. Na cidade de São Paulo, é desigual no Brasil, é desigual na América Latina. Então tem muitas pesquisas falando sobre isso, né? Como que melhorou, mas como que ainda é muito desigual. Outro campo de discussões é o campo das práticas educacionais, metodologias e linguagens. Como utilizar as tecnologias, suas possibilidades de renovação das práticas pedagógicas. Quer dizer, tem um monte de coisa aí. E é interessante pensar como que a gente andou muito pouco, né? Como que, no fundo, é isso, né? Nosso espaço de sala de aula, eu sou professor, trabalho, né, com estudantes, e uma parte grande do meu trabalho na Unifesp é a formação de professores. Então, eu trabalho muito também com escolas públicas, sobretudo de periferia, Guarulhos. Assim, né, muita coisa permanece inalterada, né, no que diz respeito ao uso dessas tecnologias. Isso aqui é uma pesquisa sobre algumas dimensões analíticas, né, competência, uso de recursos educacionais, infraestruturas, como, no geral, das escolas públicas brasileiras, como tudo está num nível muito básico, então elementar ainda. Falando um pouco dessas infraestruturas que a gente tem utilizado, né, no campo da ciência e tecnologia, esse mapeamento é de um projeto chama Educação Vigiada, que é um projeto que está vinculado à rede Lavitz, feito um levantamento. Né? A gente começou essa pesquisa em 2016, e ela segue, agora também vendo como que está acontecendo isso na África. O que acontece? As universidades brasileiras também com, né, corte de recurso, política no financiamento, né, das infraestruturas, e uma falta também de cultura de investimento tecnológico, boa parte das universidades brasileiras públicas entregaram suas infraestruturas para a Google ou Microsoft. Hoje o dado é aproximadamente 80% das universidades públicas e comunitárias brasileiras têm a sua infraestrutura de hospedagem, de e-mail e serviços educacionais utilizando as ferramentas dessas plataformas, né? Então, assim, quando a gente começa a falar de política de ciência, tecnologia e inovação e quer discutir patente, né, fala, cara, é piada, né? Porque assim, a gente tem a universidade que está fazendo pesquisa em petróleo, em tecnologia de fármaco, e se está usando o Google Drive, assim,
Então, assim, imagine-se a capacidade de produção de informação estratégica que você tem quando você controla 80%, 90% das infraestruturas das universidades, né, de um país. Né? E isso não é só Brasil, né? América Latina e por aí vai. Secretarias da Educação também, da Educação Básica, dos vários estados brasileiros também utilizando. Né? A grande maioria usa Google e tem uma parte usando a infraestrutura da Microsoft. Né? Enfim, aí a gente entra nesse processo da digitalização e dataficação da educação. Eu estou falando isso aqui porque, assim, significa que a gente tem que prestar atenção na nossa infraestrutura. Quer dizer, quais são o tipo de ferramenta e plataforma que a gente vai utilizar? Porque elas chegam, de fato, oferecendo uma solução para o problema imediato, que é a gente não tem capacidade de investimento, não temos capacidade de manutenção dessa infraestrutura, custa caro, e eles oferecem um serviço que, no primeiro momento, é grátis. O lance é que, quanto custa o gratuito? Né? Custa muito caro o gratuito. Né? E em 5 anos você está absolutamente capturado e você não vai conseguir sair, né, dessas infraestruturas. Plataformização, assim, São Paulo agora a gente tem um caso muito relevante. Né? E se a gente quer saber o que está acontecendo no São Paulo ou o que vai acontecer, a gente já pode olhar para o Paraná. Né? E aí, claro, tem a ver com o fato de ser o mesmo secretário de Educação que está aqui. Assim, gente, no Paraná é interessante, você tem muita pesquisa feita pelo próprio Sindicato dos Professores, eles analisando já os efeitos da adoção de vários serviços plataformizados, e no estado de São Paulo está indo pelo mesmo caminho. São uma dezena de serviços oferecidos por empresas privadas, né, que desenvolvem soluções tecnológicas de vários tipos. Gente, em São Paulo, sim, a coisa já tá nesse... Porque, primeiro, assim, você precariza a condição dos professores, claro, né? Então, você já tem mais de 50% dos professores que estão no contrato que a gente chama categoria O, que são o contrato mais precário, com condições, né, péssimas de trabalho, e aí você oferece uma solução que é, olha, está tudo pronto, né? E o tudo pronto você entra na sala, você tem que antes selecionar no menu, você tem que dizer... Quer dizer, quando começou a história do BNCC, ter todos aqueles códigozinhos antes, né, do que são as habilidades e as competências, quer dizer, aquele grau de granularidade na descrição, você podia apostar que isso, né, de uma maneira funcionaria muito bem para um sistema de você organizar de maneira muito capilar, né, a atividade docente. Então você seleciona lá qual é a aula que você vai dar, qual é a competência e habilidade que você vai ter que mobilizar. Você recebe um kit de 25, 30 slides prontos, e aí as perguntas que vão ser geradas automaticamente, que vão para os alunos, elas são feitas a partir, né, dos slides que foram preparados. Então, assim, o que é o ofício? Né? E o que é a atividade docente? Como que é a avaliação do resultado, etc, etc. Ou seja, é uma transformação profunda da relação pedagógica. Né? Introduzindo forma, e em São Paulo, né, isso já está associado à avaliação dos resultados dos estudantes, à política de bonificação do salário dos professores. Então, assim, a coisa é radical, né? E aí, assim, os dados dos estudantes. Assim, existe um campo vasto de estudos sobre o que está acontecendo, né, na utilização dessas ferramentas, como que é gestado o controle, né, das informações que são produzidas e coletadas. Tem alguns relatórios sobre isso. Essa aqui é a notícia da semana. Esse também é um relatório interessante, porque em algumas escolas nos Estados Unidos, essa produção da coleta de dados, ela já está sendo utilizada para perfilização de possíveis disposições de problemas de saúde mental. E aí isso cria sistemas de alerta que informam os professores e pessoas das escolas e, às vezes, a polícia. Né? Então, o que esse relatório está mostrando assim, é o problema dessa discussão que a gente faz sobre discriminação algorítmica, sobre, né, os problemas políticos na construção dos perfis de comportamento e no sistema de dataficação, né? Por que determinados, como que são construídos os perfis de comportamento, né? Então aí a gente já começa a entrar no problema, né, do que é esse tipo de psicometria do comportamento humano, né? A partir dessa coleta absurda de dados. Mas os dados estão aí, e os dados são portadores de uma forma de conhecimento, né? Enfim, então, questão que está colocada ali. Mas, assim, no Paraná, né, notícia do governo lá, né, fazendo o registro de presença utilizando mecanismos de reconhecimento facial.
Tem uma série de questões aí sobre consentimento ou não consentimento dos familiares, né? Sobre a maneira como é feita, né, esse forma de reconhecimento. E o argumento é a velocidade. Mas outra coisa que foi testada também, que tiveram que recuar, era esse pequeno dispositivo que estava colocado aqui, que era uma tela, né? Onde eram apresentados os slides, e em cima tinha uma câmera que ficava também filmando a sala. O que, né, depois foi observado é que essa câmera estava fazendo o quê? Análise de expressão, para um pouco você poder fazer algum tipo de psicometria atencional, né? Então... Você tem alguma boa notícia pra mim? Parece que eu estou assistindo o Fantástico. Na véspera, arrasta as torres gêmeas. Amanhã fudeu tudo. Então, assim, Mais ou menos isso. porque assim, essa onda, né, e aí vou falar de alguma dessas ondas, porque elas estão nos afetando, né? Então isso que estava acontecendo aqui, estava acontecendo no metrô, na linha amarela, né? Então todos os placares de publicidade, enfim, mobilização, e aí... Mas... Na linha amarela, teve um momento que a gente tinha esses placares de publicidade, e eles tinham uma câmera embutida que analisavam o rosto para expressões. facial. E onde você olha também, se o seu olho escorrega do título para a imagem, qual é a organização da sua visão, ao partir do momento que você se interessa pelo... Mas isso hoje tem assim, qualquer vitrine de loja de shopping tem, né? Mas o lance assim, quando você começa a utilizar isso para análise comportamental, né, dos indivíduos e na escola, né? Enfim, outra coisa, né? Outra coisa. Porque assim, você tem esses modelos de modulação comportamental que passam, né, a criar, né, uma economia, uma forma de perfilização. Então, assim, a questão do reconhecimento facial, que é o problema que tem aparecido, essa questão eu já falei um pouco da personalização, né? Que eu acho legal essa ideia, né? De como que essa ideia da personalização, no fundo, ela corresponde ao desaparecimento da experiência comum. Então, se a gente pensa a escola, né, como esse lugar da produção do comum, essa ideia, né? Porque tudo bem, eu como professor estou super preocupado em olhar um grupo de alunos e tentar observar a singularidade de cada um. Sim. Mas uma outra coisa é uma ideia de uma personalização que ela, no fundo, ela é uma perfilização, né? E ela impossibilita, na verdade, um outro tipo de relação coletiva, né? Como que ela transforma a relação pedagógica, né? Então, tem vários estudos interessantes também hoje, observando como que a introdução desses sistemas de metrificação, né? Então, quanto tempo levou para fazer atividade, fez, não fez, vários dispositivos que permitem a gente rastrear exatamente o que o estudante está vendo, está fazendo na sala, no uso do computador. Quer dizer, isso introduz uma ideia de um vigilantismo, né, que modifica absolutamente a relação pedagógica. E aí, qual que é a aposta, né? Então, aí vem, né, acho que algumas perguntas, né, que no fundo, assim, as opções tecnológicas que a gente faz, elas contrabandeiam formas de mundo. Então, é sempre mais fácil a gente utilizar aquelas tecnologias disponíveis que, de alguma maneira, nos oferecem uma certa ideia que está em sincronia com o ethos, né, do tempo, que é um ethos securitário. Então, assim, essas tecnologias, elas fornecem essa possibilidade, né, de uma certa ilusão de segurança permanente. É um exemplo banal, né, que a interatividade cibernética introduz, é a gente pensar no aviso, na notificação do WhatsApp. Quer dizer, em que momento você decide que você fala, cara, vou desativar, né, a confirmação de leitura? E quantas relações não entram em crise, né, quando desativa o de leitura, né? Mas você fala, cara, eu vou desativar. Mas assim, aquela tecnologia, ela oferece essa possibilidade. Ela oferece a certeza de que a mensagem chegou e de que a pessoa abriu. Se ela entendeu, é outro problema, mas ela abriu, né? Então, assim, é próprio da tecnicidade digital em redes cibernéticas introduzir esse mecanismo que é, né, essa espécie de canal de retorno que nos confere um tipo de certeza. E num mundo de crescente incerteza ontológica sobre várias coisas, né, e de uma espécie de demanda securitária do modo de vida que a gente está, tudo aquilo que parece oferecer um mecanismo, né, que nos confere algum tipo de segurança, ele está disponível para essas tecnologias, né? Então, isso é controle, né? O controle não é a ideia de que tem alguém me cerceando a fazer algo, não. É uma possibilidade que estabelece uma modulação em que está definido bem claramente qual é a variação possível dentro, né, dentro de parâmetros pré-estabelecidos. É uma forma de estabelecimento de autogoverno
né, emergente dentro de um padrão estabelecido, né? Então, assim, e aí acaba educação à distância, né? 2017 para cá, como que explode? Hoje, a gente tem essa situação de 97% das matrículas no ensino superior são instituições privadas, e desses 96%, 80% são em licenciaturas EAD, né? Então, assim, formação de professor, 80% dessas matrículas é EAD à distância, porque a partir de 2017 foi flexibilizado radicalmente a possibilidade desses cursos à distância. Aí você fala, tá, mas isso é um problema dos outros. Eu falo, não, não é. A gente na universidade pública, a gente está vivendo uma crise brutal, porque as universidades públicas, elas concorrem hoje, né, em alguns segmentos, com a oferta de cursos à distância a baixíssimo custo, né? Porque no momento em que também a condição de permanência vai se precarizando e é mais difícil, quer dizer, muitos cursos passam a concorrer, então, como oferta a baixíssimo custo, né, porque assim, o que passa a estar em jogo, se é o mercado de certificação, o EAD ele passa a ter um impacto muito grande na maneira como funciona a nossa atividade na universidade, né? Então é isso, estou falando de coisas que é meio assim, né, problemões, mas é porque eu acho que eles se conectam um pouco com aquilo que a gente experiencia na ponta, né, com essa experiência do smartphone, né? Mas de alguma maneira ela está conectada também a um cenário que ela, porque assim, eu acho que essas coisas vão passar, né? Mas algumas tendências que estão colocadas, né, nesse modo de operação, elas podem persistir com outras tecnologias mais, enfim, outras, né, que a gente não sabe. É isso, gente. Valeu. Muito bom. Acho que você traz realmente notícias, né, relativamente desastrosas, mas acho que provoca a gente a pensar, então, né, diante dessa possibilidade de que esse mundo, esse universo, esse ambiente, né, essas formas de vida instauram ou constrangem a gente para uma espécie de um currículo clandestino, né? Assim, o que tem que ser o currículo de uma escola, né, de que se propõe a ter uma educação consciente, crítica, participativa, comunitária, enfim, para lidar com essa espécie de currículo subrepetício que vem junto com toda essa história que o Henrique trouxe para a gente. Então, acho que essa é a pergunta que ficou para mim. Só agradecer, gente. Eu acho que é isso, né? No fundo, eu acho que essa dimensão criativa, né, com relação à tecnologia, é pensá-la como forma de organização de mundo, né? E, de fato, acho que a convocação é bom. Como é que a gente cria tecnologias de pertencimento, né? Tecnologias de coimplicação? E aí, de fato, são respostas que envolvem movimentos coletivos, né? E tá cheio aí, né? Está cheio de iniciativas que estão pensando as formas de uso tecnológico em outras cosmovisões, né? Então a gente fala de cosmotécnica, de tecnodiversidade, então assim, abordagens, né, feministas de inteligência artificial, contracoloniais, etc. Assim, tem muita coisa, né? Mas parece fundamental isso, ativar uma dimensão que atue, né, tanto do ponto de vista do corpo quanto do ponto de vista do território, né? Quer dizer, como que a gente restabelece formas de coimplicação, de presença, outros regimes de sensibilidade, porque tudo isso que a gente está falando, vamos fazer manualidades e tal, são outros regimes atencionais, né? Envolve outra disposição nossa, coletiva, né? Porque de fato não é um movimento que se faz sozinho, mas quando, né, uma família fala, olha, eu faço isso, outra fala aqui, pô, legal, de repente então, né, a gente pode criar uma comunidade de prática. Quer dizer, como é que a gente institui comunidades de prática que, no fundo, elas estão inventando outras tecnologias, né? E é meio isso. A grande dificuldade é que, assim, essa tecnologia, ela ultrapassa tempo e espaço e ela reconecta coisas que antes estavam separadas, né? Qual que era a borda da escola, qual que era a borda da família, qual que era a borda do trabalho. Quer dizer, isso tudo mistura. Então, assim, isso exige a gente uma outra inteligência também de pensar nos modos de acoplamento que promova, né, as formas de vida que a gente quer difundir, né? E aí isso exige, de fato, práticas políticas e coletivas, né? Enfim, é só isso. E assim, e uma coisa que acho que está todo mundo se perguntando, né? E experimentando. Então, não sei, me vejo também como pai, também nesse lugar de buscar pessoas que estão compartilhando os mesmos problemas de forma implicada e experimentando, né? Experimentando. E é isso, acho que é isso, precisamos pensar junto, né? Esse problema. Obrigado. A gente
cochichava aqui, eu acho que é só um acréscimo mesmo, porque eu acho que a gente está totalmente de acordo. Eu acho que, tipo, se todos esses modos, né, de conhecer regimes de sensibilidade, modos de subjetivação, relações de poder, né, estão agindo especialmente nessa coisa que a gente chamou de erosão do comum, da vida comum, do comunitário, e a gente chegou a essa conclusão de que talvez o lugar da educação é esse lugar contracultural e de criação, né, ou ativação, ou acoplamento de formas de organização. É isso, a gente não vai sozinho, e a gente não vai também, assim, do tipo, pensando soluções individuais para esses problemas que a gente já percebeu que são coletivos. Então, eu acho que, eu não sei, assim, acho que tudo que a gente falou aqui hoje, né, acho que pode ir gerando uma memória, um acúmulo, uma construção coletiva. A gente vai conversar com nossos pares, a gente vai espalhar para as outras pessoas. A escola, né, tem formas de registrar isso, vai acumulando essa conversa, vamos fazer outras conversas na esperança de que isso também vá ativando esses modos, né? Agora, eu cochichei aqui com o Henrique, né? O desafio é que a gente também está amassado por esse tempo, por essa máquina, por esses conteúdos, por esse ambiente, por esse mundo. Então, assim, a nossa condição de ativação de comunidade, ela também está corroída por tudo isso. Então, acho que tem um desafio, né, de se entender, cada um na sua condição. Agora eu tenho tempo, agora eu não tenho, agora sou eu que vou fazer, agora sou eu que vou assumir, eu lidero aqui, a gente se reveza ali, que é um espírito, né, de comunidade e que tem que encaixar nesse tempo, senão não vai acontecer. Então é só um lembrete de que para fazer essa resistência a gente vai precisar ter bastante força coletiva, comunitária e se apoiar. E aí vou passar a palavra para você encerrar, Luiz, e te agradecendo também pelo privilégio de estar aqui hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que as duas presenças mais importantes para esse agradecimento é a presença da Michelle e a presença do Henrique, o que proporcionou para nós um pouco. Eu acho que esse é um exercício da escola e ele é similar a uma concepção de educação que é a da arqueologia, da escavação, né? De escavar um pouco mais e a gente se deparar com a dimensão. Acho que hoje talvez gera uma angústia, a dimensão do problema é muito maior, não se trata deste ou daquele, mas puxa, tem um número de forças que atuam nesse processo da cultura digital que estavam escapando quando a gente vai para uma conversa. Assim, nós estamos aqui levantando as várias forças que atravessam essa discussão e isso nos ajuda a construir políticas como uma comunidade escolar e uma comunidade escolar que quer também alimentar dentro da possibilidade pedagógica, um conceito de democracia que também implica isso, né? Também a gente conviver com o contraditório, conviver com a tensão, por vezes, do dissenso e buscar no diálogo, por isso o título, Diálogos Possíveis, no diálogo, modos de nos aproximar. Então já deixo vocês convidados, em setembro teremos um outro encontro da série Diálogos Possíveis, que vai tanger também temas importantes: autoridade, limite e alteridade. Então será o tema do nosso próximo encontro de setembro, dentro dessa série, e é uma série para a gente refletir juntos. Temos outros fóruns para outras questões específicas. A série Diálogos Possíveis é para isso, para a gente abrir esses espaços, e acho que isso também é uma função, né? É um jeito da escola atuar, é um dos jeitos da escola atuar, de abrir esse debate e numa perspectiva sempre com uma boa reflexão de quem está discutindo isso na academia, nas suas pesquisas, assim, aquilo que há de mais contemporâneo e atual nessa discussão. Henrique, meu enorme agradecimento. Michelle.